E quando eu termino de tomar banho, que eu olho para a minha cama, o cantinho da cama, o Senhor fala ao meu coração: vem aqui falar comigo. Há 15 minutos atrás eu havia indagado: eu vou falar com quem? E o Senhor diz: vem aqui falar comigo. E aí eu vou, me ajoelho no cantinho da cama, onde é de costume, todos os dias que eu levanto, e eu orei ao Senhor. E disse: Santo Deus, a minha esposa precisa de um leito, ela tem que sair daqui com urgência e eu não sei o que fazer. E eu quero colocar isso nas tuas mãos, Pai. Faze conforme está a santa vontade. Eu sei que o Senhor é maravilhoso, é tremendo para fazer qualquer coisa e faz isso. E aí eu me levantei dali, fui no hospital, fui conversar com o doutor, né? E, doutor, bom, tem que tirar porque não tem mais o que fazer aqui não. Ele disse: doutor, vou levar para Teresina. Não vou mais. Teresina. Olha, a ambulância não pode levar. É outro estado. Mas não, eu vou levar para Teresina. Eu vou falar com o pastor leva nós. E lá a gente vê o que é que faz. A gente vai com particular. Certo. Ficou acertado, nós ir para Teresina, no hospital particular. E aí eu vou, comunico. A mãe vai comigo até em casa para a gente poder arrumar as malas, né? E no caminho do hospital até em casa, meu pensamento: o dinheiro que eu tenho, será se vai dar para resolver o problema da Magda? Particular? Dinheiro no Pix? Cartão? E aí quando eu boto o pé no portão da minha casa, eu recebo uma ligação do irmão desta igreja. Ele me liga. Ele disse: diga, minha joia. Ele disse: Rubão, como você está? Ele disse: na medida do possível, estou bem. Disse: não, eu quero saber como você está financeiramente. Você tem recurso para resolver o problema da sua esposa? Ele disse: meu irmão, eu tenho necessidade. Ele disse: olha, do que você precisar, 30, 40, 50 mil, você me manda o Pix, eu transfiro para você. Você resolve o problema da sua esposa, eu quero que você resolva o problema dela. E aí, mais para frente, nós vemos como a gente faz isso. Eu disse: a tua ligação é de Deus. Eu senti vontade de ligar para você e falar isso. Ele disse: pois tá bom. Saímos daqui de Pedreiras 6h30, chegamos em Teresina 9h30, direto por Santa Maria, hospital particular. Detalhe: o hospital não recebeu mais. Ele disse: o hospital particular não quis receber a gente. A Magda já estava com 3 dias de hemorragia, quinta, sexta e sábado. Chegamos no hospital particular, não recebemos. Fomos designados para o Hospital São Marcos ou uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento. E aí eu olhei para a Magda naquele hospital, lá em Santa Maria. A esperança já tinha fugido dos olhos dela. Ela já tinha entregue. E aí Deus está no controle. O pastor sugeriu que a gente fosse para a UPA. Nós do Maranhão, ser atendido numa UPA em Teresina, em outro estado, né? Socorro de Deus. E aí no meio do caminho o pastor sugere que eu vá fazer a ficha dela, e depois ele disse:
não, deixa que eu vou. E aí quando eu fui estacionar o carro, o pastor entrou com a Gleice, eu estendi a mão e orei e disse: Senhor, abre as portas. Quando eu entrei, a máquina já tinha sido fechada, já esperando para ser atendida. Triagem, cirurgião. Chegamos lá, falamos com o doutor Vitor. A princípio, bancou dificuldade, né? Porque caso dela. E aí o pastor disse assim: olha, o casal não provém de muito recurso, mas nós temos que resolver o problema dela. Ela já está com 3 dias sangrando e aí não pode ficar assim, não dá para esperar pelo SUS. E aí você sabe, quando o pastor diz isso, o semblante dele muda. A gente vê assim que muda para um semblante de anjo. E aí ele disse assim: eu vou fazer algo por vocês. Eu vou fazer uma coisa melhor para vocês. Eu vou designar ela para o HUT, Unidade Hospital de Urgência de Teresina. Isso, vou regular ela para HUT. Lá pode aparecer um doutor que vai se interessar pelo caso dela. E aí assim ele fez e colocou o nome dela de vermelho. Quando eu coloco o nome de vermelho, é porque é de urgência. E aí ela foi para a sala de espera. Lá na sala de espera eu entrei em contato com a enfermeira da sala. Eu disse: quanto tempo demora para ser chamada para o HUT? E ela disse: olha, 1 dia, 2, 3, 4. Essa moça aí está com 4 dias esperando no leito. E no corredor tinha um senhor lá com um problema de apendicite que já estava com 5 dias esperando no leito. E aí o senhor mandou nós para cá, então vamos ficar aqui. E aí eu fui para a pensão do pastor, em Teresina, a gente descansou, né? De manhã voltamos para o hospital e chegamos lá, doutor Gabriel. Aí eu me lembrei do anjo Gabriel. Ele pegou o prontuário da Gleice e começou a emitir notificações de 6 da manhã a meio-dia para HUT. Notificação de leito, notificação de leito. E aí ele foi muito mais além. Ele começou a preparar ela para fazer o exame de colonoscopia. Laxante, limpeza, para poder fazer o exame. E ele preparou ela para esse exame. E a enfermeira foi e chamou a atenção dele: doutor, como você vai mandar uma pessoa fazer um exame de colonoscopia no HUT num domingo, o senhor sabendo que não se faz esse exame lá no domingo? E ele disse: eles vão ter que dar um jeito, mas ela já vai sair daqui pronta. Fé. A fé do doutor se unindo a nós. E aí quando foi 2 horas da tarde, a Gleice é transferida para HUT. Surge um leito, ela é chamada. Chegando lá no atendimento, a mulher me pede cartão do SUS. Eu disse: ela não tem cartão do SUS. Ele disse: como que não tem cartão do SUS? E agora? Ele disse: ela tem um documento aqui só só tem isso. Aí ela olhou para mim e disse: dá o papel de vocês aqui. Sem fronteiras. Deus todo tempo abrindo as portas. Todo tempo. E aí Magda vai para triagem, vai para consulta com o clínico geral, é designado para sala verde. Eu imaginei sala verde, sala de espera, porque a gente já tinha saído de uma sala verde, né? E aí, irmãos, quando eu entro na sala verde, eu estendo a vista, eu vejo
quase 70 leitos com pessoas quebradas. Loucura. Muita gente desmantelada, muita gente quebrada, tudo esperando vez. E eu levantei a vista e disse, eu acho que eu vou demorar aqui uns 30 dias. Mas Deus me mandou. Então, vamos esperar e ver o que é que Deus tem. E aí, aquele monte de leito, quando eu chego, uma senhora me aborda e diz, você pode levar meu pai no banheiro? Eu disse, não posso não. Eu estou com minha esposa, não posso levar meu pai no banheiro não. Aí disse, aí também ela, né? E aí quando eu banquei Magda, ela ficou no lugarzinho dela lá, veio o técnico de enfermagem, e aí eu conversei com o técnico de enfermagem, eu disse, com quem eu falo aqui para fazer um exame? Ele disse, você vai lá na cabine e fala com a enfermeira que está de azul, que ela é a chefe do setor. Aí cheguei lá, ele disse, boa tarde, minha esposa está aqui para fazer um exame de colonoscopia. Aí ela, colonoscopia? Eu disse, sim. Ele disse, não, esse exame não faz dia de hoje não, só amanhã. Ele disse, se não faz dia de hoje, por que ela veio pronta para fazer esse exame de hoje? Ele disse, não, ela está vindo da onde? Dá para morar. Eu disse, não faz não, esse exame dia de hoje não. E aí, irmãos, eu voltei para a marca da Grace, abaixei a cabeça e orei. E disse, Santo Deus, a minha esposa está no ponto de fazer o exame. Está faltando só o doutor. Toca no coração de um doutor desse aí para poder fazer o exame dela ainda hoje, se for da tua santa vontade. E eu fiz essa oração. E aí eu vi a mulher que me pediu ajuda. Aí eu disse, agora eu vou ajudar essa mulher. Ele disse, você quer levar seu pai no banheiro? Ele disse, quero. Ele disse, pois tá bom, pode ir embora. O velho tinha operado a cabeça, tinha pegado 34 pontos, e ele estava com medo de descer da maca para poder ir ao banheiro. E aí eu disse ele, botei na cadeira de roda, levei até o banheiro, levei e trouxe. E aí quando eu fiz isso, a enfermeira passou por mim depois e disse assim, olha, parece que vai dar certo para fazer o exame. Sabe? Parece que vai dar certo. Eu disse, beleza, tá bom. E aí às 5h30 eu recebi outra enfermeira que foi lá conversar com a Gleice e disse, como é que tu tá? Tu tá limpa? Sem fezes? Ele disse, estou. Pois me aguarda aí que o doutor mandou vir aqui saber. E aí eu vou no corredor, irmãos, eu vou despernar um pouquinho, né? Aí lá vem a enfermeira correndo, e aí eu vejo ela correndo e eu disse, deu certo. Aí ela disse assim, ei, a tua esposa vai fazer o exame já, viu? Eu dei glória a Deus no meio do corredor. Glória a Deus, ela vai fazer. Aleluia. Um exame que não faz no domingo, a minha esposa estava fazendo. E aí quando ela entra na sala para fazer o exame, eu entro, mas o pastor na igreja. Terminou o culto, eu liguei para minha irmã disse, o exame não deu nada. Eu disse, não deu nada? Eu disse, glória a Deus que não deu nada. Eu disse, não, mas ele pediu outro exame, o endoscopia, porque tem que saber de onde está vindo o sangramento, porque não pode. Eu disse, pois tá bom. E aí eu fiquei sabendo da mãe que ela estava sem almoçar, sem jantar. E aí eu liguei para a mãe e disse, mãe, o que está acontecendo com a senhora aí? Disse, não, porque a Magda fez o exame, não deu nada. E aí fica muito mais preocupante, porque ninguém sabe de onde está vindo esse sangue todo. E não sei o que. Eu disse, mãe, graças a Deus que não deu nada. E mãe, olha onde nós estamos. Nós estamos no hospital de urgência
de Teresina. Nós somos do Maranhão. Só isso aqui já é um milagre. A gente está nesse hospital aqui, nesse leito, coisa que é muito difícil acontecer. Você conseguir um leito aqui dentro. E aí, mãe, eu creio que Deus vai curar isso. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Certo? Então, não se preocupe. Só continue orando, porque Deus vai fazer o milagre. E aí, na madrugada, às 3 horas da manhã, a Grace sente vontade de ir ao banheiro e já não vê mais sangue. Já não vê mais sangue. E aí, na segunda-feira, ela faz o exame de endoscopia. Esse exame eu acompanho, o outro que acompanhou foi a minha irmã. E aí, quando ela sai da sala, eu vou lá conversar com a doutora. E aí, doutora, deu o quê? Não deu nada, não. Ele disse, e o sangue? Disse, não. Esse aqui não deu nada, o outro também não deu nada. Não tem mais sangue, não. Acho que ela recebe alta. Glória a Deus. E aí, um detalhe bem interessante é que 2h09 de segunda-feira, a minha irmã Patrícia está colocando a Isa Vitória para dormir. E ela diz assim, Vitória, mamãe está dodói. E a Isa Vitória, mamãe não está dodói. Jesus curou ela. E 2h10, 1 minuto depois, a minha irmã Deus me liga e diz, bora para casa, que a igreja está de alta. Louvado seja o Senhor. Irmãos, são momentos que nós temos, que nós vivenciamos, e o Senhor me deu uma frase. As tuas provações hoje servirão para o fortalecimento da fé de muitos amanhã. Você que tem experiência com Deus, você tem que contar, porque vai fortalecer a fé de alguém que está precisando. E esse é o lado que eu vivi, e tem um lado que ela viveu, que eu creio que eu vou escutar hoje pela primeira vez. E antes disso eu queria chamar o Ministério do Louvor. Sei que és capaz.
declarar que se não fosse Ele, nós de fato não estaríamos aqui. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido. É até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças pra seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento.
seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história, faço na terra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a poder, é a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história, faço na terra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Amém. Glória a Deus. Se eu conseguir falar, né, que eu estou chorando. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Eu estou falando aqui para ele, se eu conseguir falar, né, que desde quando eu entrei que eu choro. E antes de eu começar, continuar, eu quero falar aqui uma palavra para os irmãos, que está em Lucas 17. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo a Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele, logo que os viu, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um minutinho que eu sair daqui. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os 9 onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa palavra, ela nos reflete a gratidão, né? E é isso que eu estou querendo nessa noite passar para os irmãos, o sentimento de gratidão, porque foram 10 leprosos que foram curados. Jesus mandou eles irem para se limparem, se lavarem. E os 9 voltaram para comemorar com os homens. E apenas um sentiu no coração o sentimento de gratidão para comemorar com o Senhor. E o sentimento de gratidão, ele gera muito mais do que aquilo que você pediu. Porque os 10 foram limpos, mas apenas o que voltou foi limpo e salvo, né? E dia 2 de outubro, exatamente 2 meses hoje, eu acordei como de costume, levei a Isa para a escola, só que eu já estava sentindo alguma coisa, eu não sabia o que era, mas eu estava sentindo assim alguma coisa estranha em mim. E eu levando ela de moto, eu disse: nossa, é uma gastura, eu tô com uma coisa ruim. Continuei levando ela. Meu pensamento é que eu ia desmaiar na moto. Levei ela e faltava uma semana para a gente ensaiar. Ia ter uma coisa na escola das crianças e as mães iam fazer a apresentação, né? E eu conversando ali, tinha uma mãe da sala da Isa, e ela conversando comigo, e eu longe, parece assim
Aqueles filmes que você está falando e a pessoa está bem longe, não está ouvindo nada. E eu ali ruim, ela falando, eu, Senhor, que essa mulher acabe logo, porque eu não gosto já disso por bom. Eu passo meia hora a pessoa falando comigo e eu ouvindo, porque eu não sei deixar a pessoa em pé, né? Virar as costas e sair, eu não gosto. Aí lá a mulher falando, e eu, Senhor, eu tô ruim. E ela terminou, eu fui no açougue também, não falei nada para ele. E uma coisa interessante que ele disse assim, eu encabulo, Gleice, que quando os meninos estão doentes, tu não dorme, tu já quer resolver, tu quer ir, leva logo para o hospital, e quando é tu não, tu fica guardando doença. Eu não falei nada para ele, fui para casa. Cheguei em casa, a moça que trabalha comigo estava lá passando café. E eu disse assim para ela, de novo, mulher, eu tô assim com um calor. Eu vim na moto pegando vento e um calor. Eu vou me deitar bem aqui nesse sofá e vou ligar o vento. E assim eu fiz. E não foi assim nem 5 minutos que eu tinha deitado. Eu senti vontade de ir no banheiro fazer o número 2. E fui. Normal entre aspas, né? Que eu tô falando assim, eu não senti nada, não senti dor. Eu tava sentindo um calor. Eu tava assim mesmo molhada de suor. E eu fui. Fiz achando que era fezes, né? Como todo mundo vai no banheiro e é. E quando eu passei o papel, veio sangue vivo, sangue puro. Não tinha nada de fezes, era sangue, era muito sangue. Aí eu me desesperei. Aí eu fui ligando para minha sogra, fui ligando para o Rubão, tô morrendo, tô com uma doença feia, eu vou morrer, eu não quero morrer, porque meus filhos são pequenos. E eu me desesperei por quê? Porque quem conhece a minha história sabe que a minha mãe morreu sangrando. E eu era muito nova, mas eu lembro. E eu lembro quando ela chegou em Teresina, que ela já estava doente, os médicos enganaram ela, e quando ela terminou de colocar o último sangue, ela faleceu. E assim, passa um filme na cabeça da gente, né? Eu não estou sentindo dor e esse sangramento todo não onde é. Aí o Rubão chegou, me levou para o hospital, e eu cheguei lá, contei para o médico o que estava acontecendo. Aí ele disse, Magda, tu tem prisão de ventre? Assim, demora ir no banheiro? Eu disse sim. Aí ele disse, não, pô, então isso aí é hemorroida. Aí me deu uma medicação, um soro pequeno com a medicação, e deu uma receita para o Rubens comprar medicação para barriga e para diarreia, né? Sendo que eu não estava com diarreia, eu estava com sangramento. Enfim, me mandou para casa. Ele disse, tu vai para casa porque isso aí é comum, quem tem isso aí sangrar. Aí eu já trabalhei no hospital e conheço algumas técnicas enfermeiras lá, né? E no dia estava uma conhecida. E ela disse, Magda, não vai não. Fica bem ali fora sentada. Passa assim uma meia horinha para ver se tu melhora com a medicação. Aí tu vai, exposto a mão. Aí sentei lá, eu, minha sogra e o Rubão. Aí eu fiquei. Umas meia hora me deu vontade de novo de ir no banheiro. Aí eu entrei, voltei na emergência, muito sangue novamente. Inclusive eu tenho umas fotos, eu não coloquei porque eu assim não acho muito forte as fotos. E eu disse assim, Delvânia, mulher, que é a técnica lá, tira bem ali uma foto e mostra pro doutor, pergunta pra ele se eu posso ir pra casa desse jeito. Eu não tô bem. E ela tirou uma foto e colocou e ele mandou mais medicação. Nisso ela estava sendo toda furada. Aí eu tô me deitando, eu tava lá deitada na maca, aí passou um fogo em mim, um fogo assim subindo dos pés. Eu não sei explicar o que era aquilo não. Eu até disse com a minha sogra, passou um fogo aqui dentro de mim. E ela disse, veio um fogo do Espírito Santo. E eu lá deitada, quando eu sentada eu tinha ânsia de vômito. E quando eu me sentei, veio aquela vontade de vomitar. E eu disse, eita, eu vou vomitar. Aí o rapaz disse, não, você pode vomitar aqui. Aí colocou o balde e eu comecei a chorar, dizendo que não queria vomitar porque eu ia vomitar sangue. Minha cabeça aqui, tudo que me ia sair sangue. E mais medicação e
E ele não me internava, não me colocava de observação. E eu disse, eu não vou para casa. Eu vou fazer o que em casa? Aí ele deu meio-dia, aí o doutor Maciel, foi o que, doutor obstetra que eu tive a vitória com ele. Eu disse, bom, chama o doutor Maciel. Aí o doutor Maciel veio, analisou. Aí disse, não, rapaz, deixa ela, disse lá para o outro médico que estava no plantão da emergência. Não, rapaz, deixa ela de observação aí. Aí assim fizeram, me colocaram, eu fui para observação no hospital, só que eu estava com acesso no braço, mas eu não estava sendo medicada. E por eu estar sangrando, não estar sendo medicada e não ter me alimentado, eu fui ao banheiro, né? Muito fraca, me arrastando, eu fui ao banheiro e quando eu sentei no vaso veio muito sangue e veio o fogo novamente, né? Subiu assim um fogo e eu fiquei banhada de suor, parecia que eu estava debaixo do chuveiro lá. E eu dei um grito, a minha sogra estava comigo e eu gritei ela e todo mundo ali no que estava na enfermaria correu e me acudiu. Me colocaram lá no leito, eu toda suja de sangue, eu pensei naquele minuto ali, hoje eu vou morrer. Dessa aqui eu não escapo não. E eu fiquei lá, né? O Rubens chegou e estava me limpando e a pressão foi para 18. As meninas furavam meu dedo, não tinha mais sangue e elas ficavam, oxente, e me apertando, assim, minha mãe tem sangue, mas não. E aí quando eu tive essa crise foi que o médico disse, a gente vai fazer aqui uma medicação aqui no soro. Não, ele fez a medicação no bumbum, né? Aí de tanto eu pedir soro, que ele não me colocou soro, eu não estava na hidratação. E eu, doutor, bota um soro em mim, eu tô fraca, eu não estou me alimentando, e nada de soro. E eu com o acesso no braço. E quando foi quase 6 horas, foi que ele resolveu. Ele disse, pois eu vou colocar um soro com uma vitamina dentro. Eu disse, pois tá bom, aí colocou. 7 horas foi trocado o plantão. Chegou, eu estou esquecendo um detalhe. Eu disse, doutor, pede um exame de sangue. E ele disse, não precisa. Aí eu disse, tá bom. Liguei para minha cunhada, Rubenice. Ebenice, minha irmã, manda a menina aqui do laboratório colher meu sangue para fazer um exame para saber como é que tá, porque o médico aqui me pediu. E assim ela fez. Aí ela disse, Magda, tá normal. Aí tá bom. Quando foi trocado no plantão, eu chamei a minha colega que eu trabalhei com ela, Marinalva, enfermeira assim, que é irmã em Cristo, que ela é uma bênção naquele hospital. E eu expliquei toda a situação para ela. Olha, eu cheguei assim, de manhã, eu não me alimentei, eu tô assim, falei tudo para ela. Ela assim, o quê? Mas cadê o exame de sangue? Também não tem, não pediram. E eu que fiz por minha conta. Aí ela, deixa eu olhar aqui. Olhou, ela disse, não, mas o médico quer outro para saber se já baixou mais. Quando o médico pede outro que vê, já tinha baixado mais a minha hemoglobina. De 13, que é o normal, já estava em 10. E ele disse, olha, vai precisar tomar Noriburum, que já está muito baixa. E assim, na noite eu passei a noite bem, colocaram muito soro, com muita medicação, e eu passei a noite bem. A minha sogra ficou comigo. Na sexta-feira, amanheci o dia bem, aí eu já estava melhor, né? Passei a noite medicada, na vitamina, hoje eu vou para casa. Aí o Rubens ligou e disse, não, eu tô bem, almocei. Quando eu vou no banheiro, um monte de sangue, assim, não vou para casa não. Aí nisso eu passei mal novamente. Ora a pressão estava 18, ora a pressão estava 10. Porque quem trabalha na área da saúde sabe que hemorragia, ela vai cair na pressão, e já estava em 10.
E também sabe que eu tive que ouvir, eu não ouvi, mas me falaram que o médico disse que eu estava nervosa, isso ali era nervoso. Aí quando você vai ver que eu estudei, né, enfermagem, mas você que não conhece, você vai no Google e coloca lá, sintomas de hemorragia, tá lá, sudorese, que era o suor excessivo que eu tava, pressão baixa, você fica ansiosa e com essa ansiedade os batimentos aumentam e lá eles foram fazer minha glicemia e não tinha sangue e estava 180 meus batimentos cardíacos. Eu estava sentindo meu coração aqui, parece que ele ia sair pela boca. E na sexta noite a minha outra cunhada, a Ledinha, foi dormir comigo, também passei a noite bem. Só que nesse tempo eu nunca parei de sangrar. Eu sentia vontade de ir no banheiro. Eu não queria ir, porque se eu fosse, eu sabia que era sangue. E eu ficava me prendendo. E minha sogra, mulher que não pode se prender, tem que botar pra fora. Eu disse, mas eu não vou. Eu só ia mesmo quando não dava mesmo pra que eu via que não tinha como. Aí eu ia. Aí no sábado, novamente não me alimentei. Tive outra crise à tarde também. Aí eu, conversando com meu marido, eu disse, Rubens, quantas crises eu tive lá em Teresina? Ele disse, nenhuma. Eu disse, pois é, eu não tive nenhuma crise. Por quê? Porque eu estava no soro e medicada. Como é que uma pessoa que está sangrando, perdendo sangue, fraca, sem se alimentar, vai ficar boa? Só pode ter crise, só pode querer morrer. E no sábado eu passei lá novamente. Foi aí que viram que tinha que me tirar, né? O médico chamou o Rubão e disse lá pra ele, tu tem que te preparar, pode não ser nada, mas pode aí ser um CA, só falou coisa feia, né? Assim como a gente pensa também. E pode ser um CA, pode ser uma coisa aí. E no meu pensamento, quando eu sentava, eu tinha vontade de ir ao banheiro. E o pastor, vamos mais para Teresina no carro. Eu disse, pastor, não vou não. Aí eu não aguento não, ele disse, aguenta. Aí eu disse, então bora. Aí arrumou as coisas e a gente foi, né, para Teresina. E eu confesso que eu estava desesperançosa, porque quando o hospital particular, né, me despachou e disse, eu vou morrer. Vou morrer porque ninguém sabe o que é que eu tenho. No particular não quer me receber. Imagine o público, né? Que a pessoa para entrar lá dentro só Deus sabe. E a gente foi ali para a UPA. E nisso tudo, eles quando eles iam conversar comigo pela manhã, os médicos, eles diziam, tu sente dor na barriga? E eu disse, não. Tu não sente dor? Eu disse, não estou sentindo dor. Eu tenho vontade de ir no banheiro. Quando eu vou, eu sangro. Aí comecei a tomar Noripurum aqui na sexta. No sábado fizeram outros exames em mim lá em Teresina, me colocaram novamente no soro. E meia-noite a enfermeira foi lá e disse, tu tá sentindo com febre? Eu disse, não. Ela disse, poxa, tá com febre. Tá com 38,5 de febre. E aí ela fez a medicação. E eu amanheci o domingo, morta de vontade de comer. Eu estava com muita fome. Já estava com mais de 48 horas sem comer nada. E ela disse, tu não pode não pode comer, porque tu vai fazer exame. Tem que tomar somente o remédio do exame. E nisso eu fiquei mais o domingo inteiro sem me alimentar. E fraca, eu não tinha mais cor. Eu já estava azul, branca. E eu disse, Senhor, será que essa enfermidade vai me matar? Porque eu não... E ela disse assim, para morrer basta estar vivo, né? Porque eu não estou sentindo dor. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Porque se fosse no reto, eu sentia dor. Se fosse na barriga, eu ia sentir dor no estômago
no intestino em algum lugar, não estou sentindo dor. Nem febre eu não estava sentindo. A enfermeira foi lá e eu estava com quase 39. Eu não estava sentindo que eu estava com febre. Então, assim, até nisso o Senhor poupou, né? A gente... E esses 3 dias que eu passava aqui, eu colocava no YouTube os louvores e ficava ouvindo. Eu não tinha... a gente não tem o que fazer no hospital. E eu ia ouvir louvores, né? Eu dizia, Senhor, eu não consigo orar, mas... Eu dizia, Espírito Santo, eu não consigo orar, mas leva a minha lágrima para o Senhor. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu não queria que eles fossem criados por outras pessoas. O Senhor me prometeu. Meus filhos são de promessa. Eu quero viver essa promessa. E foi assim os 3 dias. E cada louvor, eu nunca ouvi assim a voz do Senhor, não. Sempre que eu falava com o Senhor era, mas através dos louvores, não tinha um que não falasse comigo, né? E ali eu via o cuidado do Senhor. E a minha cunhada estava comigo lá no domingo. E a gente tomou banho lá pela manhã, ela tomou café, eu não comi. E o doutor passou a medicação e ele disse assim, só é pra fazer esse exame quando estiver limpo. Igual tu bebe água em cima, tem que sair embaixo. E eu bebi água todinha, ela tava querendo vomitar de tanta água. E não saía limpo, saía sangue. E nisso o doutor perguntou pro Rubão, e aí, como é que tá? Ele tinha tirado a foto, ele mostrou pra ele, doutor, ainda tá assim. Não tá descendo limpo. Ele disse, não, mas vai assim mesmo. E assim eu fui pra UPA, pro HUT. E eu fui pra lá, e quando eu cheguei lá, muita gente, e eles fizeram novamente exames, e eles disseram, olha, tua hemoglobina já baixou mais, tu vai precisar de transfusão de sangue. E eu fiquei um pouquinho preocupada, né? Porque eu nunca tinha feito uma transfusão. Mas na segunda pela manhã domingo eu fiz o exame de colonoscopia, não deu nada. E no domingo na segunda pela manhã eu já fui transfusão de sangue. E nisso tudo eu não estava me alimentando, né? Sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, segundo já e nada de comer. Mas todo tempo medicado, todo tempo no soro, recebi transfusão de sangue. Depois da transfusão eles disseram, vai para endoscopia agora. E nenhum dos 2 exames eu não vi nada. Eu fui anestesiada, né, sedativo, e eu não vi. Eu acordei, eu vi quando eu fui, mas quando eu voltei eu já estava lá onde o Rubens estava, na enfermaria, eu não vi nada. E novamente eles disseram, não deu nada. E o Senhor, Ele curou, né? Eu não sei como, porque as coisas de Deus a gente não sabe e não entende, né? Mas não acharam de onde foi que veio esse sangramento. Só o Senhor sabe, né? É um mistério. Eles concluíram pelo exame que tinha sido um diverticulite. São pequenas bolsas de sangue que se formam quando a pessoa coloca força para evacuar. Vai se formando. Tem uma hora que elas rompem e a pessoa sangra. Porém, o Rubens falou com o médico daqui, o que veio me ver aqui quando eu estava aqui em Pedreiras, e ele disse, não, mesmo que fosse, ele não sangra desse jeito, não tem como a pessoa ir para a transfusão de sangue. Mas assim, irmãos, o que eu quero dizer é que a gratidão, ela gera muito mais aquilo que você pediu, né, para o Senhor. E minha vida é um milagre. Eu poderia passar a noite aqui inteira falando de milagres, né? Desde quando eu me casei, que não podia ter filhos, que o Senhor prometeu, e assim, eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer muito
as duas igrejas, a primeira igreja batista, né, minha primeira casa, e a segunda igreja batista, por orarem por mim. Eu não tenho nem palavras para agradecer, né? Se eu viver a vida inteira, eu não vou ter como pagar a minha sogra, né, que é minha mãe, a vovó Lelade. Assim, eu sempre disse que bom, não posso nem adoecer, porque eu não tenho família. E quem vai cuidar dos meus filhos? E o Senhor mostrou que em 5 dias que eu tive doente, eles foram cuidados e bem cuidados, né? Eu ligava chorando, perguntando pelas crianças e diziam, não te preocupa não, que eles estão bem, eles estão comendo, estão dormindo, não te preocupa, nem lembrava de mim. Mas mãe sabe como é, né, bicho besta. E assim, o meu sentimento é gratidão pelo pastor. Se eu já chamava ele de pai, pastor, agora muito mais, né, pastor? E assim, minha sogra, Adelaide, a Rubenilson que me acompanhou lá, a Patrícia, pastor, Cledinha. Então assim, vocês, o que eu viver eu não vou poder pagar para vocês. E quem viu de perto sabe o que eu passei. Só a gente falando, a gente não consegue ver a imensidão. Mas eu preferi não colocar as fotos do sangue, né, que eu tirei, que eu achei assim muito, muito forte. Mas tu tem foto aí? Tu tem foto aí? Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Se eu tivesse morrido, tudo bem, o Senhor ia criar meus filhos, né? Mas ele disse, essa e eu, essa